Boa noite, meus irmãos. Gostaria de continuar aqui um pouquinho mais com vocês na palavra que nós ministramos no último domingo sobre a responsabilidade pessoal em um momento de fracasso coletivo. Então, vamos meditar mais um pouquinho. Gostaria de fazer uma comparação entre os dois encarceramentos do apóstolo Paulo. O primeiro encarceramento por volta do ano 60, 63, e nós sabemos que ele escreveu as epístolas de 1 Timóteo, de Tito, dessa primeira prisão. Ele foi acusado pelos judeus de heresia, rebelião, em muitas das cidades que ele chegava, perseguido pelos judeus principalmente. Eram perseguições locais esporádicas. Nós lemos em Atos 28, nos versículos finais do capítulo, que ele tinha uma casa onde ele recebia as pessoas, amigos, ele tinha oportunidade de dar testemunho, Que nem nós falamos, muitos amigos o visitavam e havia muita oportunidade de testemunho cristão. E o apóstolo estava otimista quanto à sua libertação. Já no segundo encarceramento, esse promovido por Nero, o imperador Nero, a partir de 64, ele é perseguido, Ele é preso como um criminoso por tramar contra o império, Ele é colocado num calabouço frio e escuro, que nós já conversamos na última mensagem, Em condições péssimas, e ele praticamente está sozinho, não recebe visitas de amigos, como no primeiro encarceramento. Ele praticamente está sozinho, somente Lucas está com ele. Ele não tem mais oportunidade de testemunho, São muito restritas essas oportunidades, embora ele prega. E ao contrário daquela condição otimista que ele estava quanto à sua libertação no primeiro encarceramento, nesse segundo ele já previu a sua execução, que de fato aconteceu segundo a tradição. Ora, por que ele se dispõe a escrever a sua última carta para Timóteo? Então temos aqui um quadro simples que explica isso, Então Timóteo deve suportar com Paulo os seus sofrimentos pelo Evangelho. Por quê? Porque pessoas serão salvas por meio deste Evangelho verdadeiro. É o verdadeiro Evangelho, é a verdade que liberta as pessoas. Paulo tinha certeza disso. E ele precisava manter essa chama acesa no coração de Timóteo. Prega o verdadeiro Evangelho. Paulo desejava que Timóteo retesse o modelo da sã doutrina. Por quê? Porque a falsa doutrina estava se espalhando e isso conduziria muitas pessoas para a impiedade, para a apostatação da fé, o abandono da fé, o naufrágio na fé. Já estava acontecendo, já era uma realidade da igreja. Timóteo devia fugir dos desejos malignos da juventude. Por quê? Porque ele devia se purificar dessas coisas e ser santificado e útil para o Senhor. Ele deveria ser um vaso para a honra, preparado para toda boa obra que o Senhor o colocasse. Timóteo devia evitar controvérsias tolas e inúteis, discussões. Por quê? Porque ele devia levar as pessoas ao conhecimento da verdade com amor e paciência. E Timóteo devia pregar a palavra, repreender, corrigir e exortar com toda a paciência e doutrina. Por que ele deveria fazer isso? Porque, como nós falamos, a grande apostasia era iminente. Já havia chegado à igreja e se perpetuaria. Então, ao se aproximar do fim da sua vida, Paulo podia olhar para trás sem arrependimentos. Ele examina a sua vida por 3 perspectivas.
Primeiro, presente, na revelação do fim da sua vida para o qual ele estava preparado, né? Ele diz que quanto a mim, Paulo dizendo, quanto a mim já estou sendo oferecido por libação, por oferta, e o tempo da minha partida chegou. Ele podia examinar a sua vida por outra perspectiva, pelo passado. E aí ele percebe o quanto ele havia sido fiel. Ele diz, combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Então, ele havia olhado para trás, percebido a sua fidelidade, o combate, quando ele dizia, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então ele tinha disposição de sempre olhar para aquele que era o autor e consumador da sua fé. E ele também podia examinar a sua vida pela perspectiva de futuro, né? Uma vez que ele esperava a sua recompensa celestial. Então ele escreve que desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então, é um modelo que ele queria deixar para o seu discípulo, seu filho amado Timóteo, como um obreiro, como um soldado de nosso Senhor Jesus, e que nós podemos também tomar como modelo a ser seguido, né? Lembrando que um dia estaremos também analisando a nossa vida por 3 perspectivas, de um presente, onde poderemos ou não tomar conhecimento do fim da nossa vida, e também precisaremos dizer que o tempo da nossa partida chegou e que estamos preparados para isso. Devemos glorificar a Deus não somente na nossa vida, mas na nossa morte também. Depois teremos oportunidade de analisar a nossa vida do ponto de vista do passado, do que nós semeamos, o que nós fizemos, como nós agimos, né? Se nós realmente combatemos o bom combate, ou se buscamos ser felizes para sempre aqui, para sermos infelizes para sempre na eternidade. Ou se aceitamos um pouco do sofrimento aqui para entrar no gozo do nosso Senhor, na alegria eterna de nosso Senhor. E teremos a oportunidade de analisar e examinar a nossa vida pela perspectiva do futuro. Se teremos confiança de que também a nós está guardada uma coroa da justiça que o Senhor, o reto juiz, nos dará naquele dia. Era isso, meus irmãos. O pastor Francisco meditou. Começamos o culto nesse último domingo lendo 2 versículos, um dele dizendo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. E esse versículo abaixo, de Filipenses 2, e diz assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então, como o pastor Francisco destacou, nós temos recebido dos outros pastores, né, uma palavra sadia, uma palavra onde é destacado quais são as prioridades da comunhão da palavra, a leitura da palavra, a meditação, a oração, conforme o pastor Haroldo tem pregado também. Nós só demos continuidade nessa palavra para que os irmãos sejam edificados e fortalecidos no verdadeiro Evangelho. É o verdadeiro Evangelho que liberta. Que Deus abençoe a semana de vocês, em nome de Jesus. Amém.